Estamos no inverno e, como no verão, essa época do ano também exige cuidados com a pele. Para falar quais são esses cuidados, eu converso agora com a dermatologista Elvira Câncio Assunção. Bom, sempre se falou que o verão deve ter cuidado. Quais são os cuidados diferentes no inverno? Primeiramente, a gente não deve descuidar do uso do filtro solar. Apesar de não estarmos no verão, a gente mora em uma região tropical, no nordeste do Brasil, que tem alta incidência de radiação ultravioleta. Então, mesmo em dias chuvosos, a gente deve usar o filtro solar regularmente. E nessa época, costuma haver piora de algumas doenças de pele. Então, a gente precisa dar um reforço em alguns cuidados que eu vou citar, como a hidratação da pele, por exemplo, é super importante nessa época, que costuma ficar mais ressecada. No inverno? No inverno. Por quê? Contra o frio? As temperaturas, apesar de não serem tão frias, Miguel, aqui em Alagoas, a gente tende a ter temperaturas mais amenas. Então, as pessoas tomam mais banhos quentes, banhos mais demorados, e isso acaba ressecando a pele. Então, nesses casos, a gente pede para que os pacientes reforcem a hidratação, usem alguns hidratantes indicados pelo dermatologista, que pode resolver o problema. A senhora falou na demora do banho. Banho frio ou quente? Tanto faz? Banhos quentes costumam ressecar a pele. Então, quando a temperatura do banho está muito elevada, muito quente, e eles são mais prolongados, acaba removendo o manto de hidratação normal que a gente tem na pele. Então, nesses casos, acontece uma perda dessa hidratação, a pele pode coçar pelo ressecamento e acontecer uma descamação também por causa desse problema. Ocasionada pontualmente, até por isso. Até por isso. Fungos, bactérias, doenças hídricas. Costumam acontecer um aumento de casos de micoses, por exemplo, pioras de psoríase, dermatite atópica, e mais especificamente no caso das micoses é por causa da umidade. Aqui a gente tem muita chuva no inverno, chove praticamente diariamente, às vezes acontece de molhar os sapatos, a gente fica com o sapato o dia inteiro e isso é um ambiente favorável para o crescimento de fungos e às vezes algumas bactérias, então tem que ter cuidado e manter os pés sempre limpos, secos e arejados. E a roupa também que fica úmida, né? A roupa também fica úmida e às vezes começa a usar umas roupas que estavam guardadas há muito tempo no armário, roupas de mais manga comprida, então às vezes elas têm mofo, então tem que ter cuidado, tirá-las um tempo antes de usá-las, pelo menos 24 horas, se tiver mofo é importante lavá-las. Esperar um tempo bom até botar no sol, isso favorece, evita a proliferação de fungos? Com certeza, a gente orienta para arejar sempre essas roupas que estão só com aquele cheirinho de guardado. A gente pode deixar ao ar livre ou no sol mesmo, 24 horas antes do uso, para depois poder usar tranquilamente. Nessa época do ano, aqueles problemas da adolescência, né? As espinhas, os cravos que começam a surgir, eles se retraem, diminuem no inverno, no frio? Em alguns pacientes pode acontecer uma diminuição, porque como a pele resseca, tende a ressecar um pouco, isso diminui um pouco a oleosidade. Então pode melhorar um pouquinho a acne, sim, nesses períodos. Mas são casos pontuais, não é uma regra. Em outros casos pode acontecer uma piora da acne das costas, porque pode escorrer um pouquinho de condicionador que o paciente não remove depois do banho, do cabelo mesmo, condicionador do cabelo, e pode acontecer um aumento da oleosidade nas costas. Então, nesse caso, pode acontecer uma piora. Então, são casos relativos e pontuais. Quais são as situações mais graves dessa época de inverno com relação à pele? Eu citaria o caso da dermatite atópica, que é mais comum em crianças. São crianças que já contêm a pele mais ressecada do que o normal e aí no inverno, por conta desses banhos mais demorados, os banhos mais quentes por causa da temperatura que está mais amena, pioram mesmo. Então a pele resseca mais, causa muito prurido, muita coceira e aí acaba causando até feridas na pele pelo ato de coçar. Então a gente chama atenção para esse tipo de paciente, que geralmente são crianças com dermatite atópica. Geralmente, nessa época, há a possibilidade ou a prevalência de que as pessoas se unam mais em grandes aglomerações. Isso facilita também o contágio de algumas doenças de pele? Sim, principalmente
pelo contato próximo, né? Mas assim, as doenças de pele nem todas têm essa contaminação tão fácil de pessoa para pessoa. Mas um herpes, por exemplo, pode ser facilmente adquirido se você estiver num ambiente fechado e contato muito próximo com outra pessoa que tenha o herpes em atividade. Numa época como essa, por exemplo, as aglomerações que são conhecidas pela gente, por exemplo, no cárcere, né, nas prisões, tem aumentado o número de pessoas com coceira, com frieira, contaminado pelo fungo, alergias. Isso é propício da época? Sim, é propício porque é um ambiente favorável, né? O ambiente fica mais úmido, é quente porque as pessoas começam realmente a se aglomerar e aí esses fungos e bactérias se proliferam mais, porque o ambiente está mais favorável a elas. Nesses ambientes de cárceres que você citou, Miguel, a gente pode chamar atenção para a escabiose, que é a sarna. Então é uma patologia, uma doença de pele que pode ser muito transmitida nesses ambientes. A incidência de piolho Também, em criança, né? Também, ficam mais juntos, mais próximos, nas escolas, nos ambientes das creches. Isso é bem comum também, acontecer um aumento do número de casos. Nesse caso, no verão, a gente precisa passar o protetor por conta dos raios ultravioletas. A senhora já explicou que no inverno também tem, mas não pela troca, mas inserir também no cardápio dos cuidados um creme hidratante? Com certeza, é importante o uso após o banho de um creme hidratante ideal para a sua pele. Tem gente que tem a pele com uma tendência um pouco mais oleosa, tem gente que tem uma tendência um pouco mais ressecada, e aí o dermatologista vai saber indicar qual o melhor para o seu tipo de pele. E nesses casos também a gente indica os ideais para o uso no rosto também. O rosto é uma região do corpo mais sensível, que costuma também ter mais ressecamento nessa época, ou piora da dermatite seborreica, da caspa, e aí a gente pode indicar, sim, alguns produtos específicos. Uhum. A senhora falou que no verão, no inverno, os cuidados eles continuam. A senhora falou também sobre tipo de pele. Mas existe produto para verão, inverno, o mesmo cremezinho? Não existe específico para a estação do ano, mas a gente consegue identificar produtos, por exemplo, para pele sensível, indicar a sua pele está sensível no inverno, então a gente vai usar esse tipo de produto. Um hidratante mais pesado, um creme, com um veículo que a gente chama um pouquinho mais pesado, que vai aderir ou hidratar mais sua pele. Então, a gente procura selecionar esses produtos para uso no inverno. E no verão, a gente pode usar coisas mais leves, como loções e alguns outros veículos. A gente está falando das pessoas que estão aí, falamos no presídio, falamos nas pessoas que se aglomeram, falamos em escolas. Agora, e os idosos? Esses merecem uma atenção especial? Sempre, né? Os idosos já têm a pele ressecada, até porque eles não têm o hábito ou perdem um pouquinho da sensação de sede. Então, quando a pessoa vai ficando idosa, a sede vai sendo diminuída, ele não sente aquela necessidade de tomar água. Então, os idosos é um público diferenciado, que a gente precisa ter mais atenção, com a hidratação oral mesmo, com água, e hidratando a pele também, que é o maior órgão do corpo humano e merece todo o cuidado. E essa quantidade, porque às vezes um médico diz, não, são tantos litros por dia, outros, não, mas bastam alguns copos. Isso depende da pessoa, isso é individual? Isso depende da pessoa. Existem idosos que têm um problema de saúde, como uma insuficiência renal ou um problema cardíaco, que às vezes a ingesta de água vai estar mais restrita. Mas uma média para a população, eu diria de 2,5 litros de água por dia é o ideal para que a gente se mantenha hidratado. E a pessoa tem que ficar acompanhando ali bem de perto, né? Tem. Às vezes eu falo para comprar uma garrafa que você já saiba se ela tem 1 litro, se tem 2 litros, para que você saiba quantas você deve tomar durante o dia para não perder as medidas. Criança, a atenção com relação à ingesta de água é que ela não quer deixar brincadeira. Nunca, né? E aí os pais têm que estar atentos, então sempre oferecer uma água de coco, a água está
de fácil acesso, que a criança possa pegar o copo. Às vezes é bom deixar vários espalhados pela casa, que a criança passou ali, lembrou, toma um gole, então isso ajuda. No geral, no fim de semana, as famílias se reúnem e às vezes falta espaço, né? Aí vem a aglomeração na sala, né? Naquele sofá que tem um bocado de mofo que ali já está umedecido, que as crianças derrubam a pipoca, o refrigerante, e aí chega o animal da casa. Exatamente, é isso que eu ia falar. Qual é o problema? O animal de estimação, ele deve também ser vistoriado pela família. Se está se coçando mais do que o normal, se tem alguma ferida de pele, deve ser levado para o veterinário para tratar, porque ele, como a gente, também pode ter problemas na pele e alguns desses problemas podem ser transmitidos para a família. Então tem que ter atenção. Uma escabiose, que é a sarna, pode ser transmitida por um animal, tipos de micose também, então tem que ficar atento aos bichinhos. O que a gente pode dizer e falar que é um excesso de carinho no animal que pode ter um risco muito grande? Eu acho que todo exagero a gente tem que ter muito cuidado. Tem gente que fica deixando o cachorro lamber o rosto, a boca, então tem que ter esses cuidados, né? Porque as bactérias que eles contêm, que moram na pele ou na boca deles, como é que a gente pode falar? São diferentes das nossas. Então, a partir desses hábitos, podem se desenvolver doenças. Então, a gente tem que ter cuidado e manter um limite, né? Eu acho que animal é ótimo, mas sempre com o limite do cuidado com a higiene também. E as doenças do animal atacam o homem de forma diferente, né? Tem pessoas que até tiveram problema de cegueira por causa do contato com o gato. Isso. Então, o gato tem que estar sempre sendo visto, assim como os cachorros, pelo veterinário, para ver se ele não tem nenhum problema de saúde. Então, existem doenças sérias que podem ser transmitidas, por isso a importância dessa atenção. Geralmente as crianças tomam banho e não se enxugam direito. Isso pode trazer algum problema? Pode. Como eu falei anteriormente, no caso dos sapatos úmidos, a micose gosta de se desenvolver os fungos em ambientes quentes e úmidos. Então, se você não enxuga bem entre os dedos dos pés, axilas, virilhas, tornam-se ambientes favoráveis para o crescimento desses micro-organismos. Então, tem que enxugar direitinho, os pais devem fiscalizar as crianças para evitar essas doenças. E é uma conscientização de todos os dias, né? Todos os dias. Conversamos com a doutora Elvira Câncio Assunção, ela é dermatologista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Miguel. E o Paulo Especial fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.